Olá pessoal, sou o professor Tassiano Medrado, tudo bem? A partir de hoje eu estou com um projeto novo que estará sendo lançado no meu canal do YouTube, tá? Serão dicas de matemática com o professor Tassiano Medrado. Vocês vão lá no YouTube, no meu canal, se inscrevam para receber essas dicas aqui para o Enem. E também vou estar publicando no meu blog. Vocês poderão acessar direto, vai ter o link direto lá, onde vocês podem acessar e assistir os vídeos. Eu estou trazendo para vocês hoje aqui uma questão bacana que eu chamo de questão joia, tá? Essa é a questão joia. Essa questão caiu no vestibular há alguns anos atrás, ou talvez algumas décadas atrás, e 99,99% dos vestibulandos erraram essa questão, tá? Eu vou dizer para vocês por quê. Então vamos lá. A questão, eu chamo de questão joia. Então ele diz assim, qual é o resultado da expressão x mais 2? Em matemática, você às vezes tem que, na maioria das vezes, você tem que saber interpretar o que se está pedindo na questão. O grande problema do aluno de matemática é que ele não busca analisar com tranquilidade o que se está se pedindo, e por isso eles acabam errando as questões. A matemática, ela é uma ciência, ela é uma ciência, certo? De leitura, como é o próprio português, né? A matemática é uma expressão de uma linguagem que, se nós compreendermos ela, nós teremos um significado do que se está querendo. Assim como o português, né? O português, uma escrita portuguesa, a linguagem matemática também é uma linguagem, digamos assim, interpretativa, ok? Então vamos lá. Essa questão, por que os 99,99% dos alunos erraram essa questão? Porque o aluno, ele se baseia logo nisso aqui. Ele vem aqui, ó, aqui está entre aspas, tá, gente? Ele vem aqui e ele foca aqui e lembra de que ele teve equação de primeiro grau, quando ele estudou lá nos seus ensinos, né, dos seus anos iniciais, né, do primeiro grau. Aí ele chega aqui, e aí rapidamente ele vê as alternativas aqui, aí ele chega aqui e faz assim, ó, x mais 2 igual a 0, x aqui como está somando, passa-se para cá subtraindo, e aí ele vem para cá e diz, moleza, matei uma questão no Enem, já estou com um pontozinho no Enem. Só quando sair o gabarito, ele vai ver que isso aqui está errado, que ele errou a questão. E aí ele vai ficar sem entender por que ele errou, tá? Então vejamos, qual é o barato dessa questão aqui? O que foi que o cara que idealizou essa questão ele quis? Ele quis saber se o aluno ele sabe a diferença entre uma equação e uma expressão matemática, certo? Então, uma equação, como o próprio nome diz, é uma igualdade entre dois termos, né? Então, o que caracteriza uma equação é o sinal de igualdade, certo? E numa equação também, eu tenho uma figurinha chamada de incógnita, que é um termo desconhecido, que eu preciso saber qual o valor desse termo desconhecido dentro da equação. Se for uma equação de primeiro grau, eu vou ter um valor apenas para ele. Se for uma equação de segundo grau, eu terei dois valores. Se for uma equação polinomial, acima de 2 graus, 3, 4, 5, 6, o número de raízes ou de resultados serão, né, diretamente proporcional ao tipo de equação. Já a expressão, ela não tem igualdade, mas ela tem uma figurinha aqui chamada de variáveis. Variável. O que é uma variável? O variável não é um termo desconhecido. Variável normalmente são representados por letras ou por expressões que, quando se dá valor para elas, somando-se com outras, obtém um valor subsequente. Então, por exemplo, se eu tenho A mais B, eu posso ter 2B mais C, eu posso ter 2x mais 3y, isso aqui é uma expressão. Por quê? Porque a soma dessas duas variáveis vai dar um número aqui. A soma dessas duas vai dar um número aqui. E a soma dessa expressão vai dar um número aqui. Só, tá?
Evidentemente que esses valores das variáveis A, B, BC, X e Y, eles podem ser infinitos e, portanto, você terá resultados infinitos para uma expressão. Diferentemente da equação, porque ela vai estar dependendo de quê? Se for uma equação de primeiro grau, ela tem um resultado. Se for uma equação de segundo grau, 2 resultados. Se for uma equação de terceiro grau, 3 resultados. Se for uma equação biquadrada, 4 resultados. Ok? E assim sucessivamente. Então, essa é a grande dica, por isso que essa questão é chamada de questão joia, é uma questão que exige do aluno que ele tenha também o conhecimento de conceitos em matemática, não apenas de cálculo, porque pensa-se apenas que só em cálculo, e na realidade, como seria então, professor, o resultado dessa questão? Uma expressão x mais 2, ela só pode ser igual a ela, expressão x mais 2. A resposta é a letra D. Ok? Porque se eu tiver o x2, eu tenho 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. Se eu tiver o x, 5, 5 mais 2, 7. 5 mais 2, 7. Se eu tiver o x, 1000, 1000 mais 2, 1002. 1000 mais 2, 1002. Então, aqui é uma expressão, aqui é uma equação. X mais 2, como o aluno fez lá, x mais 2 igual a 0. Isso aqui, x igual a menos 2, aqui é uma equação. Ele colocou x mais 2 e colocou 1 igualando a 0 por conta própria, porque não foi isso que foi pedido na questão. Ele fez de uma maneira extemporânea, com base exatamente nos conhecimentos que ele tinha da equação de primeiro grau e acreditando que estava acertando a questão. Então essa é mais uma dica de matemática do professor Tarsilo Medrado, que vocês esperam que tenham aproveitado. Não esqueçam de ir lá no meu canal, dar um joinha lá e se inscreve para receber novas dicas que estão sendo colocadas lá por mim. Todos os dias eu darei uma dica para vocês de matemática. Amanhã terá uma outra dica de matemática e assim sucessivamente. E tenham bom proveito e boa sorte no Enem a todos vocês. Fiquem com Deus.